Oi, pessoal, boa noite a todos. Uma boa noite especial a Cecília, o Luiz, o Augusto, o Luciano, Tainã, Eduarda, Nicolas, Fernanda, a Ju e a Érica. Em nome de vocês, saúdo todos os colegas da turma. Ao Bernardo, que acabou de entrar agora, bem-vindo, boa noite, Bernardo. Nós estamos começando mais uma aula do componente curricular de Filosofia 3, no formato da PNP. Estamos terminando a carga horária remanescente ainda do terceiro ano. Vocês precisam concluir essa carga horária para poder completar a carga horária do curso como um todo e termos as devidas avaliações, os registros das avaliações, das atividades que vocês fizeram. Eu gostaria de já orientá-los, né, sobre o andamento da PNP. Nós estamos já na terceira semana, se não me engano, entrando na quarta semana. E vocês... terceira, quarta semana agora, né? E vocês devem ir acompanhando, então, né, as atividades que estão lá, as leituras, as atividades, as tarefas. É importante que vocês também façam um esforço, né, para além desses nossos encontros aqui, tá? É importante que todos possam manter as atividades também dentro de um cronograma, né, porque nós não teremos tempo para nos estendermos depois, porque eu espero que todos vocês devem estar muito ansiosos para a formatura de vocês, e nós teremos que até 20 de janeiro ter tudo isso pronto, tá? A minha ideia é que agora mesmo em dezembro a gente possa concluir, né? A gente tem 6 semanas, a princípio, né, para concluir a PNP. Quero ver se a gente consegue terminar agora ainda em dezembro, né? Nem que fique algumas atividades para correções lá para o retorno, né, para 22, mas tudo até em dezembro em termos de aula, de conteúdos, de exercícios, tarefas, avaliações para vocês fazerem. Eu quero terminar ainda dentro do mês de dezembro, né? A gente vai ter o recesso de Natal e Ano Novo ali, dia 23 de dezembro a gente para, e eu espero ter concluído já essa parte teórica já com vocês, tá? Ficando apenas avaliações para corrigir, né? Apenas para vocês concluírem, né? E depois a gente fazer a avaliação e encerrar, tá? É importante que vocês façam, né, pessoal? Porque isso completa a carga horária de vocês, completa a nota de vocês, todos vocês já têm aproveitamento de uma PNP, né? De Filosofia 3, o equivalente a um trimestre. Nós estamos fazendo aqui o equivalente a 2 trimestres. Então, 6 semanas e meia, 7 semanas, aí é o período que a gente vai fazer para fechar esse período, tá? Bom, eu vou projetar aqui a minha tela. Nós temos muitos assuntos que poderíamos falar, né, em termos de filosofia moderna, muitos outros assuntos, muitas questões, muitos problemas filosóficos, né, muitos diferentes enfoques poderíamos dar para a filosofia moderna, mas eu quero aqui fazer um apanhado geral, né, dos principais temas, dos principais assuntos, dos principais filósofos, autores, né, da modernidade, tá? E aí vocês devem estar vendo, né, as duas grandes correntes filosóficas da modernidade são o racionalismo e o empirismo. Nós vamos ver, e aí também deriva, né, do empirismo, o ceticismo, né, que é uma corrente que não nasce na modernidade, vem lá dos antigos gregos ainda, né, mas que na modernidade ganha uma figura importante, emblemática, que é o David Hume, tá? Então, esses três filósofos que nós veremos na aula de hoje, René Descartes, John Locke e David Hume, são os grandes autores desse primeiro movimento do racionalismo moderno, do empirismo moderno, que são muito importantes, né, para a filosofia e para, né, a nossa forma de organização cultural, social, científica, tecnológica que a sociedade tem hoje, são muito importantes, né, para a gente compreender e entender melhor o próprio funcionamento de muitas dinâmicas sociais e principalmente no campo tecnológico e no campo da ciência, tá? Então esses autores, essas duas correntes, né, o racionalismo, o empirismo e vamos dizer assim, o seu aprofundamento do empirismo, né, no ceticismo do David Hume, são concepções filosóficas muito importantes, né, para a filosofia moderna, tá? Lembro que em filosofia contemporânea a gente debateu a crise da modernidade, né? A gente fez um pouco as avessas, né? Nós deveríamos ter feito filosofia 4 lá no segundo bloco, e essa filosofia 3 lá no segundo bloco, né? E agora, no terceiro bloco, a gente deveria ter feito filosofia 4. Mas, enfim, né? Como diz o ditado aqui, né? A ordem
das batatinhas não interfere no sabor da maionese. Vamos lá. Então, essas duas correntes, né, o racionalismo e o empirismo, eles têm os seus principais representantes em alguns filósofos. O primeiro deles é René Descartes, né? René Descartes é o chamado pai do racionalismo moderno. Descartes é um filósofo que viveu no final do século XVI, nasceu no final do século XVI, 1596, viveu aí até metade do século XVII, e é este simpático senhorzinho aí que parece um mosqueteiro, né, que vocês estão vendo, né? Na verdade, o Descartes ele é muito fruto do seu contexto, né, do período que ele viveu. Descartes é um filósofo francês, estudou num colégio jesuíta chamado Le Fleche. Lá no Le Fleche ele era chamado de Renato Cartesius, né, o nome dele em latim, assim como era também toda a sua obra, né? As publicações do Descartes, as primeiras obras do Descartes, né, as suas principais reflexões filosóficas foram escritas em latim, típico, né, era a língua oficial dos colégios jesuítas, né? A principal influência sobre o pensamento do Descartes foi de um filósofo dessa época também, chamado Michel de Montaigne, né? E esse contexto, vocês devem ter lembrado lá da nossa primeira aula, que eu falava para vocês, esse contexto de transição entre a Idade Média, o Renascimento e o mundo moderno é um contexto de muitas incertezas. Grandes transformações haviam ocorrido, né? Por exemplo, aqui já tinha acontecido a descoberta do Novo Mundo, já tinha sido colocado em questão o sistema geocêntrico, todas as necessidades novas do mundo nascente estavam muito efervescentes, né? Toda a geografia, a matemática, a geometria conhecida da época estava em crise, né? E do Michel de Montaigne essa frase, né? Vivemos no final do século XVI, né? A cultura ocidental vivia um mar de incertezas, né? E aí a grande questão era, será que os conhecimentos que nós estamos aprendendo, eles são seguros, né? E isso demandou toda uma nova ciência. Por isso que o Descartes escreve um livro chamado Discurso do Método. O que o Descartes estava preocupado era em construir um método seguro para se chegar à verdade e afastar-se do erro, que é um mau uso da razão, tá? Então, esse pano de fundo é importante nós termos presente, né, dentro do contexto intelectual, do contexto das ideias efervescentes nessa época, dos centros culturais de pesquisa, né? Todos estavam vivendo esse mar de incertezas, né? Para vocês terem uma ideia, assim, eu só quero dar um exemplo, né? Eu gosto muito, eu acho que eu já falei isso para vocês, né? Eu gosto muito de um canal de história do Brasil chamado Buenas Ideias, né? E esse canal quem alimenta o conteúdo desse canal é um jornalista, que é historiador também, historiador do Brasil, né? O Eduardo Bueno, Peninha, quem sabe vocês já ouviram falar, né? E aí ele fala, né, que uma das grandes questões que os europeus, quando descobriram a América, era tentar descobrir onde é que era o fim da América, né? Tanto ao sul como ao norte, né? E aí várias expedições foram feitas, né, pessoal? Várias navegações, até que eles chegaram, por exemplo, no Rio Amazonas, bem lá achavam que era talvez até o fim do continente americano quando chegaram no Rio Amazonas, né? Os que, por exemplo, chegaram na costa brasileira, e também o sul, né? Até onde é que terminava o sul, né? Descendo assim em direção mais ao sul, né, do continente americano, né? Então, para vocês terem uma ideia, assim, como que as pessoas nessa época estavam, assim, mergulhadas num grande mar de incertezas mesmo. E aí se precisou toda se demandava nova ciência, né? Não só na Europa, né, entre esses intelectuais, mas também entre, né, os novos descobrimentos, né? As novas culturas, os novos povos. Vocês imaginem, pessoal, se descobrir uma cultura totalmente inusitada, totalmente diferente. Para vocês terem uma ideia, gente, as catedrais medievais que receberam ouro e prata nesse contexto do século XVI, elas conseguiram construir tudo isso, né? Tanto vindo principalmente da Espanha, né? Com as descobertas, primeiro da prata, né? No Peru. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, os incas, né? Os povos nativos, né? Do Peru, eles tinham uma montanha, pasmem, pessoal, de 600 metros de altura de pura prata. Vocês imaginem isso, pessoal, né? Vocês imaginem os europeus quando se depararam com isso, né? Quando eles descobriram um caminho, né, para chegar até o Peru e se depararam com toda essa prata, né? Eles mataram todos os índios que tinha ali, né, dos incas, praticamente dizimaram todos eles,
questão de 30 anos, e levaram embora para a Europa todo o ouro, toda a prata que tinha no Peru, né? Só para dar um exemplo para vocês, né, de como que eram as coisas nesse período aí do século XVI, XVII, né? O próprio Brasil, né, gente, toda as primeiras cidades, né, do Brasil, mais ao sul, né, a cidade, por exemplo, de Buenos Aires, Assunción, no Paraguai, Buenos Aires, ali na Argentina, né, que eram espanhóis, que tentavam descobrir um caminho indo por terra para chegar até o Peru, né, e todas as histórias que essas pessoas ouviam, né, dos índios que viviam aqui, contando, né, desses povos ricos que tinha mais, né, ao norte do que era a América, né, essas civilizações, né, os astecas também, os maias, os incas, né, povos altamente desenvolvidos, né, para aquele contexto, né, e que viviam assim, totalmente como estranhos dos europeus, né. Enfim, só estou falando um pouquinho, né, porque trazendo um pouco também, né, da nossa história aqui, mais do continente sul-americano, né, da América, para a gente perceber assim que nesse contexto, tudo que os filósofos estavam fazendo, o que a gente vê aqui, era que eles estavam, né, tentando formular novos conhecimentos, novos saberes. O mundo estava carente de novos saberes, né? E o mundo muito incerto, com muitas incertezas, né? Bom, acho que eu já fiz esse exercício com alguma turma que eu trabalhei, né, no componente de no APNP de Filosofia 3, mas eu vou procurar repetir esse exercício. O Descartes, ele procura, é um pouco estranho isso, né? Tem um cientista brasileiro, deixa eu achar aqui o nome do livro dele, Siddhartha Ribeiro, é um neurocientista brasileiro, e ele escreve um livro sobre os sonhos. Nesse livro, ele tem uma tese, é Oráculo da Noite, é o nome do livro, tá? E esse livro, ele fala um pouco sobre a história do sono e dos sonhos, né? E o que a ciência sabe sobre os sonhos, né? O sonho sempre foi, assim, objeto de investigação filosófica, né? E com o Descartes não foi diferente. O Descartes, antes de ser filósofo, ou talvez ao mesmo tempo de ser filósofo, ele era militar, né? E aí, uma noite, o Descartes estava sonhando, né? E aí ele se deparou com uma seguinte situação, eu gostaria que vocês também compartilhassem comigo. Alguém conseguiria contar um sonho que teve? Lembra de algum sonho que teve? Pessoal, os que estão aí presentes, alguém lembra de algum sonho que teve? A maioria dos meus sonhos eu não lembro. Chega de noite, chega no outro dia eu não lembro. Não lembra mais, né? Tem uma razão para isso, né? Mas o cérebro fica a noite inteira sonhando, né? O nosso sono, inclusive, ele quanto mais sonhos, e quando a gente lembra do sonho, é sinal que o nosso sono foi muito bom. Ele restaurou muito daquilo que está na nossa, que precisa ser reservado, preservado na nossa memória, né? O sono tem uma função assim, quase de limpar um HD, se vocês possam usar essa expressão, né? Mas o sono ele tem a função quase de eliminar o que é desnecessário para nossa mente, né? Então é importante que a gente durma bem, e quando a gente lembra dos sonhos, quer dizer que é isso que o Siddhartha mostra, né, no livro dele, né? Quando a gente dorme bem, lembra dos sonhos, quer dizer que nós tivemos uma boa noite de sono, né? E quanto mais sonhos a gente conseguir lembrar, né, quer dizer que melhor está o nosso sono, tá? Mas enfim, Luiz, não lembra de um sonho? Você nunca Nossa, sonhou? então, nossa, eu durmo mal pra caralho. Então tu precisa rever o teu sono. Alguém lembra de algum sonho que teve, pessoal? Vamos ver aí. Alguém compartilha? Eu lembro de alguns sonhos, mas é tudo um negócio muito louco. Mas tu te arriscaria a contar um trecho que seja de um sonho teu, Luiz? Acho que foi no sábado que eu tava dormindo e sonhei. Aí eu sonhei que tinha um monte de gente invadindo na minha casa. Aí eu sei que eu levantei e dei um tendel louco. Aí do nada eu tava andando de carro. E Ah, foi isso.
O Bernardo também disse que teve um bem aterrorizante. Bernardo, poderia digitar para nós aí? Se quer falar, também fica à vontade. O Bernardo foi cerrado ao meio. É um sonho bem aterrorizante mesmo, né? E tu lembra que tu foi cerrado ao meio? E doeu. Imagino, né? Que deva doer mesmo. Vejam, esses sonhos estranhos, absurdos que nós temos, o Descartes, lá no século XVI, XVII, também teve, século XVII, né? Também teve. Eu também tenho sonhos, né? Um dos sonhos que também eu lembro nitidamente, assim, os meus pais moram numa uma cidade aqui próximo de Passo Fundo, uma cidade pequena, né? Uma cidade do interior, e eles moram no interior dessa pequena cidade. E nesse lugar não é rota de aviões, esporadicamente a gente vê algum avião que passa por lá, né? Mas eu sonhei já várias vezes, não saberia dizer quantas, né? Que eu estou lá e um avião cai próximo da casa, muito próximo da casa, né? E eu, assim, mais de uma vez tive esse sonho. E o sonho, ele é sempre igual, né? E a discussão do sonho, na verdade, que o que mais nos intriga é o seguinte, né? Como é que eram as impressões que vocês tiveram no sonho? Elas pareciam reais? Quando que a gente se dá conta, assim, o Bernardo escreveu, né, ó, na vida real, doeu na vida real, né? Tu sentiu dor, Bernardo? Na hora que você estava sonhando, você sentiu a dor, assim? Você estava, por exemplo, assim, quase que se acordando e sentindo essa dor? Tu sentiu isso? O Nicolas está dizendo que realmente normalmente ele sabe quando está sonhando. Eu acordei no susto e senti, sim, ótimo, vejam. Quer dizer, essa brincadeira que a gente sente, sim, também, quando sonha, o Descartes também se dá conta disso. E ele vai dizer o seguinte, olha, o que garante que nós não estamos... E agora, compreendo bem a pergunta, tá? Quando o Descartes, observando os sonhos dele, pensando nos sonhos dele, o que ele se pergunta? O que me garante que o sonho que eu estou vivendo lá nesse outro plano, vamos dizer assim, que é o do sonho, será que lá não é a vida real e aqui não é um sonho? Porque é possível também, né? Talvez a verdadeira realidade não seja essa que nós estamos aqui agora, mas seja aquela dos sonhos, né? E aí, a essa dúvida, né? A essa dúvida que o Descartes se coloca, né? Porque eu tenho certeza que vocês já devem ter percebido, acho que até o Bernardo falou, né? Que foi, eu acho que o Bernardo falou ali antes também, né? Que onde é que tá? Bem, vamos encerrar no meio. Lembro claramente. Eu na vida real. Eu acordei no susto e senti. Sim, Nicolas, eu olhei o Matrix lá, para vocês terem uma ideia, né? Como eu já estou ficando velho, né? Eu olhei Matrix em 2000, no ano de 2000, um ano depois do seu lançamento, né? E é exatamente essa lógica, né? Você, assim, supostamente vive uma vida, né? Mas essa vida, ela parece que talvez não é a vida mais real. Para essa pergunta, para essa dúvida, assim como os personagens do Matrix vivem, né? Acho que o Nicolas que falou ali. Para essa dúvida, o Descartes resolve esse problema, que ele, no fundo é um problema filosófico, mas é um problema teórico, com a seguinte solução, né? O Descartes saca aí um insight, ele tem um insight que pode ser traduzido nessa expressão latina cogito ergo sum, né? Porque, no fundo, o que garante a subjetividade dos seres humanos, né, o que garante a filosofia e a ciência como ciências confiáveis, é o seguinte: essa capacidade que nós temos de colocar em dúvida os nossos pensamentos, né, os nossos sonhos, enfim, tudo que nós pensamos, ela é solucionada exatamente pelo fato de colocarmos tudo em dúvida. A gente só não consegue colocar uma coisa em dúvida, que é a nossa capacidade de pensar. Essa capacidade de pensar é que nos torna vigilantes. A capacidade que nós temos de usar a razão.
Então, quem está duvidando, quem coloca em questão, quem acredita que o sonho pode ser a realidade, na verdade está fortalecendo a sua capacidade racional. E aí que o Descartes sintetiza esse raciocínio com essa ideia, né? Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Eu consigo duvidar de absolutamente tudo que existe. Eu só não consigo duvidar da própria dúvida, da própria capacidade de pensar. E se eu consigo pensar, usando a minha razão, quer dizer, então, que tem um pilar, uma verdade que ela é indestrutível, que é a própria capacidade de pensar, que é, na verdade, a dúvida, né? A dúvida, é por isso que se chama isso de dúvida metódica. Se a gente começa a duvidar de todas as coisas, vamos colocar todas as questões em dúvidas, vamos colocar, melhor, todos os conhecimentos em dúvida, né? Porque é isso que o Descartes está fazendo, ele está colocando toda a ciência e os saberes produzidos pela ciência e pela filosofia em dúvida, né? E aí ele resolve isso da seguinte forma: bom, eu posso duvidar de tudo, eu só não posso duvidar de que a gente está duvidando, pensando, usando a razão. Então, esse é o primeiro princípio. Essa é a grande novidade do racionalismo moderno, né? Você pode colocar tudo em dúvida, só não pode colocar em dúvida a nossa capacidade racional, né? E aí tem essa passagem do discurso do método do Descartes, em que ele diz assim: adverti que, enquanto eu queria pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E notando que esta verdade, eu penso, logo existo, era tão firme e tão certa, que todas as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de a abalar. Julguei que podia aceitá-la, sem escrúpulo, como o primeiro princípio da filosofia que procurava. Tá? Então, no fundo, o que o Descartes está justificando aqui, nesse livro Discurso do Método, é que nós devemos buscar uma verdade inabalável. Qual que é a verdade inabalável? Que enquanto nós estamos pensando, nós provamos a nossa existência, né? O que desperta, por exemplo, do nosso sonho e faz com que a gente se dê conta que, pô, mas esse sonho não é real, né? Eu não posso, uma pessoa que é cortada ao meio, ela não vive, né? Então o sonho não é realidade. Eu posso colocar em dúvida, né? Teve um aluno que contou um sonho numa aula também que foi bem interessante, que ele disse assim que ele estava embaixo da água e ele conseguia respirar. E aí ele se deu conta, tá, mas uma pessoa não consegue respirar embaixo d'água. Pode ficar sem respirar embaixo d'água. Pode respirar com oxigênio. Mas respirar embaixo d'água não é possível. Essa dúvida de colocar em questão aquilo que acontece no sonho e perceber que racionalmente não é verdade o que acontece no sonho, é isso que garante a nossa capacidade racional. Tá? Bom, essa é uma obra do Descartes chamada Discurso do Método. Essa é a ideia, né, do Discurso do Método. O Discurso do Método é complementado, eles são duas obras, não lembro agora bem certo se foi o Discurso do Método ou as meditações que foram escritas, qual foi o primeiro, tá? Mas tem um livro do Descartes chamado Meditações Cartesianas. E nesse livro, ele busca, então, combater o ceticismo e provar a existência de uma verdade possível de ser conhecida pelo homem, que é essa capacidade, né, de duvidar, e que pelo uso da razão nós tudo conhecemos, né? O grande projeto do Descartes é encontrar uma verdade que não sucumba quando questionada. Para isso, ele elabora um método. Esse método é composto por 4 partes, né? Essa é uma das obras mais importantes da história da filosofia, pessoal. E vocês já estão vendo uma setinha aqui, ó, né? Um fluxograma, vamos dizer assim, né? É mais ou menos isso, é um passo a passo. Descartes elabora o método cartesiano, é um passo a passo de regulação e controle do uso da razão, né? Então, ele divide esse método em 4 partes. O primeiro deles é o método a parte da evidência. Jamais aceitar algo como verdadeiro que eu não soubesse ser evidente como tal, né? Então, é buscar descobrir as verdades mais evidentes possíveis. Como que eu chego a uma verdade mais evidente possível? Dividindo. É a segunda parte, é a parte da análise. Dividir as dificuldades em quantas partes fosse possível e necessário para resolver. Tá? Então, jamais aceitar algo como verdadeiro, dividir as dificuldades em tantas partes quanto possível. Né? O terceiro passo da regra do método cartesiano é a síntese, conduzindo por ordem meus pensamentos, a começar pelos mais simples e mais fáceis de serem conhecidos,
para galgar pouco a pouco, como que por graus, até os mais complexos. Eu estou acompanhando a minha filha, ela está no 3º ano do ensino fundamental, e ela está aprendendo a fazer cálculos. Então, ela aprendeu em matemática as 4 operações básicas. Primeiro somar, depois diminuir, multiplicar, depois dividir. Essa ideia do simples para o complexo é a ideia de síntese do método cartesiano. No primeiro ano, quando vocês começaram a se alfabetizar, as primeiras aulas de vocês, elas eram ensinando letra por letra, né? Primeiro as vogais, depois as consoantes, depois as sílabas, palavrinhas simples, né? Casa, sapo, sei lá, palavras assim com poucas sílabas. Pai, mamãe, enfim, palavras com 2 sílabas, né? Nunca mais do que isso. Palavras que com pouca complexidade, não vai ter um CH, não vai ter um NH, né? São palavrinhas simples. Uva, ovo, palavras que têm um som fácil, poucas vogais, poucas sílabas, poucas letras, mais vogais do que consoantes, né? Quer dizer, do simples para o mais complexo, né? Vocês agora, ao final do 4º ano, já estão as atividades são todas elas buscam cada vez mais se complexificar, né? Isso tem a ver com a regra do método cartesiano, desse ponto aqui, né? Conduzir os pensamentos do simples para o mais complexo, né? Vocês não fazem mais contas de mais e menos, né? 2 logaritmos, né? São contas mais complexas. Eu não queria nem saber o que vocês estão estudando em matemática, tá? Só para dar um exemplo, né? E por último, revisão. Fazer em parte enumerações tão completas e revisões tão gerais que eu tivesse certeza de nada ter omitido, né? Então, esse método do Descartes, ele tem, assim, um passo a passo de como você chegar à verdade, né, dos conhecimentos, né? E o que se consegue ao final, então, ou melhor, quando se usa esse método, o que se consegue? Então, lá no discurso do método, o Descartes escreve o seguinte: o que mais me contentava nesse método era o fato de que, por ele, estava seguro de usar em tudo a minha razão, se não perfeitamente, ao menos o melhor que pudesse. Além disso, sentia, ao praticá-lo, que meu espírito se acostumava, pouco a pouco, a conceber mais nitidamente seus objetos. Então, pessoal, o que precisa ficar claro aqui, né? O que o Descartes está dizendo para nós? O que ele nos ensina como um bom racionalista moderno? Ele está dizendo que é pela capacidade racional que nós podemos conquistar conhecimentos mais seguros, né? Quanto mais a gente usa a razão, mais o espírito humano se acostuma a compreender melhor os objetos, compreendê-los com mais nitidez, tá? Quanto mais a gente duvida, lembrando da primeira parte lá, né, que falava antes da questão da dúvida, quanto mais a gente duvida, quanto mais a gente questiona, quanto mais a gente usa a nossa razão, mais a gente se acostuma a usar a razão, né? E diante de novas incertezas, que elas sempre virão, elas estarão só se complexificando cada vez mais. Quanto mais a gente usar esse método, mais a razão vai, ou mais o ser humano vai se habituar, como ele diz, vai se acostumar a fazer uso da sua razão e perceber o mundo com mais nitidez. Tá? Então, essa é a filosofia cartesiana, né? É isso que o método promete, né? Então, é por isso que a gente pode dizer, para finalizar esse primeiro bloco do método cartesiano, que o racionalismo do Descartes é um método que, ou melhor, a filosofia do Descartes é uma filosofia que nos ensina um método a usarmos a razão para ver o mundo de forma mais nítida, para nos acostumar a usar a razão, para colocar tudo em dúvida e buscar os conhecimentos mais seguros, mais nítidos para a nossa capacidade racional, tá? Bom, teriam muitos outros aspectos ainda da filosofia do Descartes que a gente poderia explorar, mas eu vou parar por aqui para falar do Descartes. Até aqui, pessoal, alguma pergunta, algum comentário, algo que vocês gostariam de falar? Só sei que a pergunta que caiu no Enem sobre Descartes, eu tenho certeza que eu errei.
Como, Luiz? Ai, meu Ah, Deus, nem Luiz. sabia quem era o cara, senhor. Olha as ideias. Não, eu não admito que tu fale uma coisa dessa. É, é, enfim, esse ano foi um ano atípico, né? Mas já estava disponível lá no Moodle também, né? Textos e vídeos sobre o pensamento de Descartes, né? Ah, Eu mas lembro. tu acha que eu tenho tempo, senhor? Olha as Pois é, ideias, nem sabia quem era. Eu só sabia que tu tinha falado uma vez em aula do Descartes, mas o que que tu falou sobre ele, eu não lembro. pois Minha é, memória de pois é. peixinho dourado não é muito fácil. Não é muito boa. Pois bem, mas Descartes é sem dúvida alguma, pessoal, para além do Enem, né? Que é muito importante também. Eu espero que se vocês fizeram e se não usarem ele para o próximo ano agora, devem fazer de novo, melhorar as suas notas, né, para o próximo ano. Descartes é um filósofo que sempre cai no Enem. É assim, se vocês fizerem uma busca aí das questões de filosofia do Enem, Descartes é cartinha marcada, é figurinha certa, né? Descartes é o pai do racionalismo moderno. O Descartes fundamenta toda a sociedade moderna a partir desse método, dessa ideia. Tanto que o protocolo científico, pessoal, é basicamente esse. O protocolo que a ciência utiliza é basicamente esse, do método cartesiano. Né? Esse passo a passo da evidência, tentar jamais aceitar algo como verdadeiro, sem saber se é evidente, da análise, da síntese e da revisão. O método cartesiano é basicamente o método científico da ciência moderna, pessoal. É isso. Então, Descartes ele é o mentor da ciência moderna. É o mentor da idade moderna, a gente pode dizer. Né? Os grandes avanços no campo da ciência se dão muito em função dessa influência do pensamento de Descartes, né? Do racionalismo cartesiano. A outra grande influência na filosofia moderna é desse simpático senhorzinho aí, já conhecido nosso, o John Locke. Né? O John Locke é um empirista. E o empirismo, ele é não vou dizer o inverso, mas ele é diferente do racionalismo. Né? O Descartes acreditava que todo aquele passo a passo do método ele poderia ser feito pela racionalidade. O John Locke dá uma importância muito maior. O John Locke ele viveu depois do Descartes, né? Ele dá uma importância muito maior para os sentidos. Né? Para os sentidos. Os sentidos são a base do conhecimento para o John Locke. Né? A palavra empiria quer dizer experiência. Né? É uma palavra que quer dizer que as nossas ideias elas derivam das nossas experiências. Tá? E aí é importante a gente entender o conceito de ideia. O que é uma ideia para John Locke? Ideia é o termo mais indicado para significar qualquer coisa que consiste no objeto do entendimento quando o homem pensa. Né? Então, existe um entendimento. O que é o entendimento, pessoal? É a nossa capacidade racional. Né? A ideia é o objeto do entendimento. O objeto, não no sentido físico, por exemplo, isso aqui não é uma ideia, uma ideia não é como esse meu adaptador aqui. Né? Uma ideia é aquilo que eu tenho no meu pensamento. Né? A matéria-prima do pensamento e do entendimento tem sua origem, então, na experiência perceptiva. Né? Isso remonta a Aristóteles. Aristóteles é um filósofo da Grécia Antiga, e o Aristóteles, lembram, tem um famoso quadro do Renascimento, né, do Rafael, se não me engano, pintor, que ele coloca o Aristóteles ao centro da escola de Atenas. Né? Platão está lá com o dedo apontando para as ideias, e Aristóteles está com a mão espalmada, apontando para o chão, com a mão com os 5 dedos abertos, fazendo referência aos sentidos. Né? Então, o John Locke é um herdeiro do empirismo antigo, né? Ou da ideia dos sentidos, né? Que o Aristóteles defendia. E o John Locke vai dizer que as nossas... todos os conhecimentos que nós adquirimos, eles chegam até nós por meio dos nossos sentidos, por meio das experiências perceptivas. Né? Eu sei que eu tenho meu filho pequeno, né? Os meus filhos, coitados, são cobaias, né? Eles, nesse período de pandemia, né? O meu filho mais novo, ele tinha 3 anos ano passado, e eu lembro que ele completou 3 anos, na verdade, no ano passado, né, em 2020. Ele estava na educação infantil, e as atividades que ele recebia para fazer em casa, elas eram todas atividades perceptivas, empiristas. Então lá tinha uma atividade assim, né, que era para
ir para uma janela um dia, por exemplo, ir para a janela do quarto e olhar para ver o que ele enxergava, escutar os sons, sentir o cheiro que vinha. Ou seja, uma criança, ela acessa o mundo por meio dos seus sentidos, né? O empirismo, ele fortalece a ideia de que o nosso conhecimento ele vem sempre das nossas experiências, né? Tanto que, por exemplo, o John Locke vai dizer que nós, seres humanos, quando nascemos, somos como uma tábula rasa. O que ele quer dizer com isso, né? É como se fosse uma folha em branco, um pendrive vazio, um HD que não tem nada na sua memória, não tem nada salvo na sua memória, né? Isso é um cérebro humano. Quanto mais experiências sensitivas ele tiver, mais nós vamos preenchendo a nossa folha, mais nós vamos salvando lá no nosso HD. Quanto mais experiências sensíveis nós fizermos, né? E aí o John Locke vai fazer uma distinção, né, entre as ideias externas e as ideias internas, né? Por exemplo, nós formulamos ideias a partir dos objetos sensíveis que vêm do exterior, né? Então, quando eu pego uma criança, qualquer ser humano, né, que não conhece, faz a experiência sensível da garrafa, né, com os sentidos, né, os diferentes sentidos do corpo, ele está fazendo uma experiência externa, né? Ele vai formular uma ideia a partir de fora para dentro, né? E as ideias que têm que são internas são aquelas operações que acontecem com aquelas ideias que nós obtivemos do mundo sensível por meio das nossas outras experiências. Por exemplo, eu posso formular uma ideia de um cavalo que voa, né? Porque eu conheço pelas minhas experiências sensíveis o que é um cavalo e o que é um animal que voa. Eu posso formular uma ideia de um cavalo com asas, né? Ou, sei lá, um cachorro que tem focinho de gato, né? Eu posso ter uma ideia disso, né? Porque aí eu misturo as ideias, né? Mas daí é uma ideia interna, da minha operação interna da minha mente, né? É diferente, por exemplo, das sensações que eu tenho exteriores, em que eu, por exemplo, faço a primeira experiência com, sei lá, a água, o fogo. Esses dias eu achei bem interessante também, né? De novo, né? O meu filho, ele chegou no fogão a gás, ele estava preparando uma refeição, e aí ele viu o fogo do fogão a gás, que é azul. E ele chegou pertinho e disse: Olha, pai, é um fogo de água. E eu fiquei intrigado com aquilo, né? Como um fogo de água, né? Porque ele é azul, então ele é água. E aí eu comecei a pensar, bom, por isso que tem criança que vai lá e coloca o dedo ali e se queima, né? Porque ele não sabe que aquele fogo, por mais que ele é azul, é um fogo que queima, né? É uma chama que vai... E aí ele não entendia também, assim, por que a lava, ele vê os desenhos, né? A lava, se era que nem a água, ela era vermelha, né? E aí ele ficava muito intrigado isso, né? Mas como que é uma água que queima se ela se é água, né? Porque a lava, né? A lava queima, né? E aí ele ficava intrigado, como que era uma água que queimava, né? E o mesmo ele pensou do fogo do fogão a gás, né? É um fogo de água, porque a cor do gás, do fogo do gás é azul, né? Enfim, então ele ainda está nessa fase, né? Das experiências sensíveis e operações internas na sua mente, né? Então ele associa uma coisa com a outra. Isso é uma ideia interna, né? Que acontece dentro da nossa mente, né? Bom, enfim, deu para entender então essa primeira parte aqui, pessoal, do empirismo, né? O John Locke deriva, ele escreve um livro, né? O John Locke é um filósofo assim muito interessante, né? Porque ele tem tratado sobre filosofia política, né? O liberalismo, né? O pai do liberalismo político, né? Mas ele também é um autor que estuda a teoria do conhecimento, né? Então ele tem esse livro chamado Ensaio sobre o Entendimento Humano, né? Tem uma citação dele aqui, essa primeira, né? Do que é a ideia. E nesse mesmo livro ele vai fazer então essas distinções, né? Entre sensação e reflexão. A sensação, então, é essa experiência externa, né, que é produzida pela percepção dos objetos externos da nossa mente, e a reflexão é aquela experiência interna, né, que é produzida pela percepção das operações da nossa própria mente, né. Então, a mente faz associações, né, a reflexão é essa associação das experiências externas que nós temos, tá. A ideia não é necessariamente conhecimento, tá, pessoal, né.
possuir ideias não implica necessariamente em ter conhecimento, né? Porque pode acontecer de muitas pessoas terem muitas... pode ter muitas ideias, mas elas não necessariamente formam conhecimento, né? Por exemplo, assim, a gente pode fazer uma analogia, por isso que eu coloquei aqui essa ideia aqui, né? Um computador, ele pode, enfim, sei lá, uma supermemória, ele pode arquivar milhões de dados, ele pode fazer muitas associações, mas isso não quer dizer necessariamente que ele tenha conhecimento, né? O conhecimento é algo que ainda está para além dessa ideia, dessa noção de ideias, né? As ideias são apenas um material do conhecimento e não o próprio conhecimento. O conhecimento é aquilo que o entendimento humano é capaz de fazer, né? Com todas essas ideias disponíveis, né? Então, o conhecimento está para além da aquisição de ideias, né? De percepções sensíveis, né? Vocês que são da informática, que trabalham, né? O pessoal aí da informática que trabalha com isso, né? Um banco de dados pode coletar muitas informações. A própria noção de inteligência artificial, né? Ela sempre vai ser, por mais que a gente tenha, assim, N possibilidades hoje, eu até gostaria de ouvir, né? O pessoal da informática, se estou falando bobagem, pode me corrigir, né? Por mais que nós tenhamos, assim, N possibilidades, né? De fazer associações de dados, isso sempre vai ter que ser programado para tal, né? Vai ter... Eu lembro que quando eu falei isso numa turma, a turma do ano passado, teve um aluno que me falou, né? Que já tem computadores que são capazes de se programar, né? Que é a ideia da inteligência artificial, né? Mas o start disso, me corrija se eu estiver falando bobagem, o start disso sempre vai ser, né, o próprio comando para um computador poder programar, ou para um supercomputador seguir a programação, ele sempre vai ter que ser, né, tem que dar um start humano, né? Tem que ter, assim, algo que possa fazer com que ele associe todas as informações, todos os dados, né, todas as possibilidades que são possíveis, né? Bom, então, essa ideia do empirismo. Então, assim, se pudesse simplificar, né, o que é o empirismo, é uma concepção filosófica que acredita que o conhecimento humano deriva puramente das experiências sensíveis. Que o conhecimento ele opera em duas frentes. Uma primeira frente é das sensações externas, né, das experiências externas, que é aquilo que a gente recebe pela nossa mente a partir dos objetos externos, e a experiência interna da reflexão, que é o que a gente faz com todos esses conhecimentos que a gente adquiriu do mundo sensível, do mundo externo, tá? Bom, essa noção, tanto do Descartes como do John Locke, elas são contemporâneas de um outro filósofo, este escocês que está aparecendo aí, este simpático senhorzinho aí, que é o David Hume, né? O David Hume, ele é o mais radical dos empiristas, né? Ele é um cético. O que é um cético? Um cético, ele vai tão longe na ideia de que não é possível a gente ter conhecimento na nossa mente, que ele vai dizer que, inclusive, não é capaz de ter não existe um próprio conhecimento que seja 100% seguro, né? Como tentava proclamar Descartes, ou como o John Locke defendia, né? Que o conhecimento seguro era aquele vindo das experiências, né? Vale lembrar que nós estamos aqui no contexto do século XVIII. Quem financiava os filósofos eram os ricos comerciantes, porque tinham interesses nesses conhecimentos que eles estavam fundamentando, né? Se a gente parar e pensar assim, esse impulso todo na ciência, né, esse progresso todo na ciência que se dá, por exemplo, na Europa, no século XVIII, né, as transformações no campo científico e principalmente no campo da economia, né, por exemplo, a Revolução Industrial, ela derivou desses conhecimentos produzidos por esses filósofos, né, as novas descobertas, né, toda a nova física, a nova mecânica, né, a própria noção aí, isso tudo vai desembocar, por exemplo, lá na origem das primeiras fábricas, né, do motor, da indústria a vapor, enfim, de uma série de conhecimentos que vão se mudar, se transformar a natureza, né, e vão gerar uma nova economia, né, a própria sociedade capitalista, ela deriva, né, desses conhecimentos, né. Esses filósofos todos, eles eram muito financiados pelos ricos comerciantes, né, principalmente os comerciantes ingleses, né.
que estavam muito atentos, né, às novas técnicas que estavam sendo produzidas nessa época. Né? Bom, e o David Hume também, como bom empirista, ele vai dizer o seguinte, né, que os nossos conhecimentos, eles advêm por meio das nossas percepções, né? As impressões e as ideias, né? As impressões são aquelas sensações que os seres humanos vivem, né? Que se classificam em expressões externas, né? Aquilo que vem de fora, e as impressões internas, né? Que é aquilo que está dentro de nós. As nossas paixões, nossos desejos, nossas emoções, né? E que as ideias, na verdade, são apenas cópias das impressões que nós tivemos na nossa mente, né? Então, quer dizer assim, ó, olha, por que ele é um cético, né? O John Locke acreditava que a gente teve a experiência e aquilo ficou lá na nossa mente, né? Está armazenado lá na nossa mente. Depois a gente vai fazer a reflexão, que é a reflexão, são as relações que nós fizemos das ideias que estão já na nossa mente. O Descartes, o David Hume vai dizer assim, olha, na verdade as ideias elas são apenas cópias das impressões, elas são lembranças que estão na nossa mente, elas já não são mais conhecimentos. Porque a gente, assim, ó, bom, eu experimentei o que é a água. Agora eu vou ter somente uma lembrança do que é a água. Né? Então, quer dizer, eu precisaria estar fazendo sempre as experiências para conhecer. Isso é impossível. Né? Não é possível humanamente fazer isso. Né? Então, a gente sempre vai ter... Quando a gente tem ideias, na verdade, a gente está apenas lembrando de uma experiência que a gente já teve. Né? E aí, ele vai... tem o David Hume, ele é muito feliz numa ideia que eu acho muito interessante, que é o seguinte, ó. Na verdade, não é possível nós termos conhecimento. O máximo que a gente consegue fazer é se habituar com algumas informações que nós temos. Vou dar o exemplo dessa bela paisagem que vocês estão vendo aí. O sol se pondo, né? O dia está acabando, o sol está lá lindo e maravilhoso, como ele passou até agora, sempre fazendo o seu pôr do sol lindo, mas que garantias eu tenho que o sol vai nascer amanhã? O que me garante que amanhã teremos o sol novamente? Nada. O que o Remo vai dizer é que no máximo que a gente consegue fazer é se habituar com conhecimentos. Né? Quer dizer que o máximo que os seres humanos podem fazer é imaginar, induzir. Não temos 100% de certeza que aquilo efetivamente acontecerá. Então, não é possível a gente cravar, né, marcar assim com absoluta certeza, amanhã o sol nascerá. Nós não conseguimos fazer isso. O máximo que a gente consegue fazer é prever que o sol amanhã nascerá. E é assim com todos os conhecimentos. Né? Até hoje, até agora, todos os conhecimentos que nós produzimos e que descreveram o mundo como ele é hoje, na verdade, nós temos só uma expectativa que esses conhecimentos, eles de fato acontecerão, né? E aí é que o David Hume tem uma sacada bem interessante, né? Que é a seguinte, né? Que, na verdade, nós nunca vamos conseguir descobrir qual é a causa do conhecimento, né? E ele vai mais longe, né? Ele vai dizer que não existem leis sobre a natureza. Há apenas a compreensão de determinados fenômenos que foram observados repetidas vezes e tiveram a mesma resposta, né? A esses fenômenos observados, a gente dá o nome de causalidade. Né? A gente, assim, acredita que o sol amanhã vai nascer, que a causa do sol nascer amanhã é o que aconteceu até agora, o que não é verdade. Né? A gente tem, no máximo, a gente dá o nome de causalidade, né? Mas, na verdade, a gente, assim, ó, a gente tem uma expectativa que isso realmente vai acontecer. Né? É por isso que a ciência é o estudo dos efeitos e das probabilidades de efeitos que podem ser observados. Né? Então, assim, ó, a ciência, ela nunca é... Eu lembro que, agora, assim, não sei vocês, né? Aí eu não consegui dar muita aula para vocês, né? Mesmo do período que a gente teve no presencial, como agora, né? Acho que dei aula só presencialmente meio semestre para vocês, e agora nesse formato remoto, né? Mas, assim, eu posso afirmar com muita segurança para vocês, pessoal. Eu trabalhei... Faz 11 anos que trabalho no ensino médio, né? E eu via muitos alunos dizendo assim que eles preferiam as ciências exatas porque elas davam respostas exatas. Preferiam matemática, preferiam ciência, preferiam biologia, porque as respostas elas eram exatas. E aí eu dizia isso para eles, e vou dizer para vocês agora também, né? Que a ciência, ela é o lugar que menos está preocupado com as respostas certas, com respostas
definitivas. A ciência é exatamente o oposto disso, né? O David Hume está mostrando isso para nós, né? O máximo que a gente consegue fazer é indicar alguma causalidade nos fenômenos observados. A ciência é o terreno do ceticismo, mas não um ceticismo ingênuo, vazio, né? Que duvida de tudo. Um ceticismo do Bolsonaro, por exemplo, né? Um negacionismo. Não é esse ceticismo que assim coloca em questão todo o conhecimento científico. Não é esse. É o ceticismo assim, olha, eu preciso encontrar a verdade, né? Mas eu não vou ter 100% de certeza que nós encontramos a verdade. Vamos imaginar o seguinte, ó, a pandemia está aí, todo dia tem uma notícia nova, né? E se falou isso no começo, né? Precisamos de uma vacina para combater a Covid-19. Precisamos de uma vacina para imunizar a população. E os cientistas diziam, a gente vai fazer uma vacina, o vírus vai se transformar, a gente vai ter que fazer novas vacinas, e está acontecendo assim, né? Por quê? Porque o conhecimento não é fechado. Ele não é que ele tem uma definitivo, o que se conhece, o que se descobre, ele se transformou em algo totalmente definitivo. A ciência é sempre a possibilidade, ela é sempre uma probabilidade. O máximo que ela consegue fazer é encontrar causalidades, fenômenos observados repetidas vezes que induzem a gente a acreditar que a probabilidade daquilo acontecer de novo, ela é maior do que nós não termos nada. Por exemplo, esses dias... vocês devem estar cansados já disso, né? Mas eu vou usar um outro exemplo, então. Uma pessoa que está vacinada para a cachumba, né? A vacinação contra a cachumba está no calendário de vacinas obrigatórias para as crianças. Mas, mesmo assim, o Rio Grande do Sul, desde 2017, está vivendo um surto de cachumba. Vide, por exemplo, há uns 2, 3 anos atrás, teve um surto de cachumba no Grêmio, no time do Grêmio, né? Todos atletas, assim, jovens, né, com saúde, vigor, mas que tiveram cachumba, né? Pô, quer dizer que a vacina não valeu? Não, a vacina valeu. Na maior parte dos casos, agora as vacinas que estão sendo disponibilizadas para vocês, inclusive da Covid, né, elas têm um índice de eficácia altíssimo, mas elas não garantem 100% que não vai acontecer nada. A gente tem uma causalidade, uma probabilidade, né? Esse é um ceticismo confiável, vamos dizer assim, né? Para não ser contraditório, né? Não sei se vocês estão me entendendo o que eu quero dizer, né? A gente precisa duvidar. A ciência, ela é o reino da dúvida. A ciência, ela é o reino das incertezas. A gente precisa deixar uma margem de incertezas, né, para a ciência progredir, né? Tem um teórico da filosofia das ciências, né, o Karl Popper, que ele vai dizer o seguinte, né, que a teoria científica mais aceita é sempre aquela que mais resistiu aos testes para tornar ela falsa. Então, todo conhecimento científico, ele só é conhecimento científico quando outros tentam tornar aquele conhecimento falso, né? Testar aquele conhecimento até dizer que ele estava errado, né? Aquele conhecimento que mais demora para se transformar em conhecimento falso, ele vai sendo aceito como sendo o mais válido, né? Bom, mas enfim, já falei demais aqui. Era isso que eu teria para falar para vocês hoje. Então, nós vimos aqui 3 grandes filósofos na aula de hoje: René Descartes, John Locke e David Hume. Descartes acredita que o conhecimento verdadeiro é aquele que a razão pode conhecer através do seu método da dúvida, colocando todos os conhecimentos em dúvida e fortalecendo a nossa capacidade de usar a razão para aprimorar essa dúvida e ver qual que é, ou melhor, habituar a nossa mente a usar a razão. Isso é René Descartes. John Locke, que é um filósofo empirista, ele vai dizer que os conhecimentos mais seguros são aqueles advindos por meio dos nossos sentidos, né? E que depois que eles estão na nossa mente, a nossa capacidade, isso é a reflexão, é quando nós formulamos ideias a partir das experiências do mundo sensível e conseguimos associar essas ideias. E o David Hume também é um empirista, ele vai dizer que nós temos o conhecimento a partir das impressões, né? Mas as nossas ideias, elas são sempre lembranças das nossas impressões. Então, elas são sempre... Por isso que o torna cético, né? Nós nunca vamos conseguir fazer a mesma experiência, né? A gente sempre vai ter uma lembrança, né? E aquilo que nós chamamos de ciência, na verdade, nada mais é do que o hábito, nós nos habituamos a acreditar em certas causalidades.
ao qual nós damos o nome de conhecimento, né? E a ciência, ela é sempre o estudo dos efeitos dessas probabilidades, os quais podem ser observados. Por exemplo, aqui tem eu não falei, né? Mas aqui, vocês estão vendo aqui o Isaac Newton, né? A famosa experiência, né, que ele faz da lei da gravidade, né, da maçã, que ele se dá conta, né, que as maçãs, na verdade, não é que elas caem do pé, elas são atraídas pela lei da gravidade. Ele constata isso a partir da observação, né? Que, na verdade, não é uma lei da natureza, mas é apenas a compreensão desse fenômeno, né? E que, de fato, nós vamos, no máximo, nos habituar a identificar essa causa, né, na natureza e acreditar na probabilidade dela, né? Que os corpos sempre vão ser atraídos, né, para o centro da Terra. Tá bom? Bom, cansei. Tá? São 8h30, 1 hora de aula. Eu acho que a gente já fez aí um percurso bem interessante. Importante que vocês façam as leituras dos textos, né? Na semana 2 tem os textos do Descartes, na semana 3 tem os textos do John Locke, do David Hume, tá? Tem um capítulo de livro que fala sobre o empirismo, capítulo de livro que fala sobre o racionalismo, tá? E tem um fórum também para vocês responderem, tá? Mas esse tem mais tempo para vocês responderem, eu coloquei até dezembro, se não me engano, até dia 13 de dezembro para vocês responderem, tá bom? Na semana que vem, provavelmente, a gente não vai ter aula, né? Na outra semana eu volto para falar um pouquinho do nosso querido amigo Immanuel Kant, né? Que é um filósofo também muito importante na história da filosofia moderna, que vai fazer a síntese entre o racionalismo e o empirismo, né? E vai propor uma concepção filosófica das quais talvez uma das mais importantes aí na história da filosofia. Mas esse é um assunto para a próxima aula. Tá? Pessoal, não sei se vocês têm algum comentário, alguma pergunta, algo que vocês gostariam de saber. E aí, senhor, tá tudo certo? Tainan, tu falou ali do que da matemática? Matemática também se inclui isso? Do que, Tainan? Das ciências? Tu falas assim da ideia de aceitar os conhecimentos matemáticos também como apenas prováveis? É isso? Sim, com certeza. Né? A gente só acredita, né, nos cálculos, na maneira como nós os fizemos até agora, porque até agora não surgiu não surgiu um conhecimento capaz de superá-los. Então a gente acredita neles. Mas não é que eles são definitivos. Né? A nossa mente humana ainda não descobriu uma forma de tornar esses conhecimentos da matemática falsos. Essa é a teoria da falseabilidade do Karl Popper. Né? É um filósofo do século XX agora, um filósofo contemporâneo, né? Que ele defende isso, né? Que todos os conhecimentos que nós temos, eles são apenas conhecimentos que ainda não foram tornados falsos, né? Quantos anos a humanidade acreditou que a Terra era plana? Né? Tem gente que acredita até hoje, né? Fazer o quê? Enfim. Mas durante muito tempo. E fazia muito sentido, né? Cada vez, assim, o meu filho ele não entende que é a Terra que está girando. Meu filho tem 4 anos, né? A Maria Luísa, que tem 9, ela já consegue entender um pouco isso, porque ela fez vários trabalhinhos na escola já, né? Aqueles trabalhinhos de montar os sistemas solares, né? Botar, assim, as bolinhas de isopor, né? E fazer o sistema solar como um todo, né? Para ela ter essa compreensão, né? Mas o meu filho, ele vê o sol um dia de um lado, no início da manhã, e no outro dia, no final do dia, está do outro lado. Bom, quem que se mexeu? Né? Só pode ter sido o Sol, né? E não a Terra. Então, pode ser que os conhecimentos que nós tomamos como verdadeiros agora, eles só apenas ainda não foram provados como sendo falsos. Que essa é a forma mais razoável de você assumir o cálculo de 2 mais 2 igual a 4. Né? A gente não tem uma outra forma de dizer algo diferente disso. Né? Essa é a forma mais aceita, é a forma mais razoável. Né? Tanto que sim, Tainan, deve ter... o Nicolas está falando, né?
Por que a gente acha, né, que existem cientistas que estudam matemática, né? Existem, eles estão fazendo pesquisas no campo matemático, né? Talvez essa e tem um outro princípio também da ciência, né, que quanto mais simples a ciência deve seguir sempre o mais simples, né? Isso também tem muito valor, né? Aparentemente, o 2 mais 2 ele é 4 e é exato e não tem como não ser, né? E a gente vai continuar acreditando nisso, né? Mas certamente quem faz pesquisa nesse campo deve tentar alguma coisa diferente disso, né? Deve estar tentando fazer algo diferente disso, com certeza, né? Se bem tem que conversar, quem que dá matemática para vocês? É o Douglas, a Ana ou o Elisandro? Ou cada um dá para uma turma diferente? É o Douglas. Briga com ele, Tainan. Mexe com ele. Quais são as pesquisas que estão feitas no campo da matemática, né? O que está sendo... Hoje, só para abrir um parênteses aqui, pessoal, e a gente já encerra a aula também. Eu faço parte do grupo de docentes da rede federal do Brasil inteiro, né? Dos docentes de filosofia. Acho que são mais de 300 professores que estão no grupo, um grupo do WhatsApp. Imagine, pessoal, um grupo de WhatsApp de professores de filosofia do Brasil inteiro, né? E aí, hoje, foi publicado, eles compartilharam lá no grupo, um livro sobre filosofia da tecnologia, né? Que é enfim, a gente estava tentando buscar materiais para aproximar, né, a discussão da filosofia com o campo da ciência da rede profissional científica e tecnológica, né, que é a qual os IFES fazem parte, né? E tô achando engraçado a filosofia da tecnologia, Nicolas. Eu também achei, mas enfim, eu preciso ler mais, me inteirar mais dessa discussão, né? Publicações já tem, assim, diga-se de passagem, pessoal. Hoje o debate no campo científico, tecnológico, ele se dá muito nesse campo, né, das discussões filosóficas, né, das discussões éticas. Quem é que vai programar um carro automático, assim, esses carros é automático que se diz? Não, não é automático. Autônomos, né? Quem é que vai organizar isso, né? Que decisões? Quem que vai pensar nas decisões que o carro vai tomar diante de dilemas, né? Então, é um terreno, assim, interessante. Mas, Tainan, pergunta para o Douglas, o que ele diz aí, se é tão simples assim, né? Pessoal, de minha parte era isso. Não sei se vocês têm mais alguma coisa que gostariam de falar, de perguntar. Eu vou parar aqui a minha apresentação. Os demais, tudo ok, gente? Alguma pergunta, algum comentário? Se não mais, eu vou interromper a gravação.